A gente, na minha última palavra, estava falando sobre práticas espirituais, e eu quero entrar na parte que ainda me cabe, que eu falei sobre a palavra de Deus, a importância dela, e trazendo um breve testemunho, enquanto pastor eu converso com as pessoas, e eu percebo que justamente o fato de não ter uma disciplina bíblica, a maioria permanece na ignorância espiritual, não conhecem o poder de Deus, subestimam as forças malignas ou superestimam. As duas coisas, subestimar o diabo e superestimar o diabo, é um erro, é um pecado que as pessoas cometem justamente porque não conhecem a palavra de Deus, o poder de Deus. Infelizmente, quando eu falo de igreja, não me refiro apenas à igreja pela qual eu sou responsável, a qual eu sou pastor, mas quando eu converso com os irmãos e eu vejo a situação, quando eles compartilham comigo, eu consigo perceber a ausência da palavra de Deus, a falta de conhecimento da palavra de Deus, entende? E isso é muito ruim. Então isso é um ponto, em uma tecla que eu já estou nela há mais de 20 anos, então eu percebo quanto que o inimigo cria situações para as pessoas não terem tempo com a palavra. É impressionante como as pessoas estão demasiadamente ocupadas. Os que não estão demasiadamente ocupados não conseguem ter disciplina de leitura bíblica e muito menos de estudar a Bíblia. Alguns que são estudiosos, eles estudam para o concurso, eles estudam para fazer alguma coisa que vai melhorar a sua profissão, mas eles não estudam aquilo que pode colocá-los na eternidade com Cristo. Isso é horrível. Segunda razão, segunda prática espiritual é a oração. É só você olhar o culto de oração sempre, e você sabe a luta que é para estar no culto de oração. Normalmente as pessoas falam assim: é só oração. Não, é tudo. Tem gente que não gosta, mas para mim, a igreja da quarta-feira é a igreja que eu digo que eu sou o pastor. O grupo que se reúne aqui na quarta-feira, para mim é o grupo que vai ser arrebatado. Amém. E desse grupo, o Senhor ainda vai fazer um filtro, porque Ele fala: um será deixado, outro será levado. Ele fala das 5 virgens prudentes, das 5 virgens imprudentes, entendeu? Então assim, o Senhor, Ele quer encontrar você buscando a face do Senhor. Se eu for fazer um estudo só de meditação na palavra, leva um tempo. Se eu for fazer um só de oração, leva outro tempo. Então a gente vê que a Bíblia fala muito sobre isso. E por que ela fala muitas vezes sobre isso? Como alguém já perguntou, o que é mais importante? É eu orar ou eu ler a Bíblia? Essa pergunta é como a gente já falou aqui outras vezes. Qual é a asa mais importante de um avião? A da direita ou da esquerda? Qual é a asa mais importante de um pássaro, seja do tamanho que for? É a direita ou a esquerda? Esse pássaro não voa se ele tiver só uma asa. Igual um crente, se ele é estudioso da Bíblia, ele vira um teólogo que não vai frutificar nunca na vida, muito pelo contrário, vai virar um crítico da igreja, vai virar um crítico do comportamento humano. E se o cara for só para oração e não conhecer Bíblia, vai ser um homem, uma mulher cheio do fogo, mas totalmente ignorante quanto à palavra de Deus. E isso é muito grave. Caminhando junto, eu quero falar hoje sobre jejum. O que é o jejum bíblico? E nesse tempo que a gente vai ter junto aqui hoje, é importante entender a necessidade do jejum. Por que jejuar? E é uma prática espiritual. Jejum, os médicos recomendam, mas eu não vou falar dos médicos, eu vou falar o que a Bíblia diz, que nada mais é do que você se abster de alimentos.
Qualquer pessoa pode se abster de alimento. O problema é que elas não têm força para isso. Dá tonteira, dá dor de cabeça, eles não ficam bem. Agora, o jejum espiritual é uma abstenção de alimento por um tempo determinado com um propósito. Tem que ter propósito de buscar a Deus de uma forma mais intensa. E se você for fazer um estudo mais profundo de jejum, como tem muitos livros escritos, eu já li alguns, e todos são livros muito bons, e nesses livros, o incentivo ao jejum, a importância de jejuar, isso aí você pode ler, você pode encontrar. Mas hoje, no tempinho que a gente tem aqui, eu quero mostrar para você que o jejum está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, e ele é frequentemente associado na Bíblia a momentos de arrependimento, a momentos de uma oração, a momentos de busca para a direção divina. Então assim, muitos estão fracassando porque não oram, porque não lê Bíblia, porque não jejua. Tem problemas gravíssimos em casamentos, em famílias, que não se resolve. Por quê? Porque aquela casta de demônio entrou ali, e as pessoas pensam que só tem demônio quando manifesta. Irmãos, uma família de pastor pode ter demônio na casa deles. Uma família que vai para a igreja, toda a família pode ter demônio lá dentro. O demônio da procrastinação, que é uma das coisas que mais atua para impedir uma pessoa de orar e de ler a Bíblia. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu consigo, amanhã eu faço em dose dupla, amanhã eu faço dobrado. Ele se propôs a ler a Bíblia 10 capítulos por dia até o final do ano, e aí ele fica 3 dias sem ler, já deve 30. Aí no quarto dia que ele se propôs a ler, acontece alguma coisa, leu só 10, ficou devendo 30. Passou um mês e ele fala: eu vou ter que recomeçar o ano que vem, vou recomeçar o ano que vem. Tem um versículo bíblico, coloca para mim Mateus capítulo 6, verso 16, a seguir. Mateus capítulo 6, verso 16 a seguir. Quando fala sobre jejum: quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa aqui. O que a gente percebe é que muitas pessoas, quando estão jejuando, eles fazem questão de mostrar, e o Senhor está dizendo que Ele condena isso aqui, mas eu quero mostrar aqui que a importância de jejuar. Por que um cristão precisa jejuar? Primeiro, ele precisa buscar a Deus. Não existe cristão que não busca a Deus. Ele pode ser frequentador de uma igreja, mas a Bíblia diz que todo aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. E o jejum, ele nos ajuda a focar em Deus. O jejum nos ajuda a deixar de lado as distrações, as necessidades. Ele ajuda nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, a intensificar a nossa comunhão com o Senhor. Então eu tenho que jejuar. Por quê, pastor? Porque eu preciso de Deus. Vai doer minha cabeça, vai, porque a tua carne vai gritar, sua carne vai gritar. Agora tem uns jejuns aí que eu não vou dizer que não é bom, mas é um jejum esquisito, né? Eu vou fazer jejum de rede social, devia fazer mesmo, mas não é jejum isso, não se engane, isso é uma disciplina, que esse negócio aí está só fazendo você perder tempo, isso não te ajuda em nada. A rede social está fazendo muita gente ir para o inferno, porque vai ser uma prova, você está produzindo uma prova contra você. Você que fala que não tem tempo para orar, que fala que não tem tempo para ler Bíblia, que fala que não tem tempo para as coisas de Deus, a rede social vai ser usada contra você no dia. Olha aqui, quantas horas, olha aqui quanto tempo você gastou, olha aqui quanto tempo você jogou, né? Então eu jejuo porque eu preciso me purificar. O mundo toda hora com dardos inflamados lançando sobre a minha vida tantas coisas, Mohamed. Eu preciso ter essa busca por Deus constante, e o jejum me ajuda a fazer isso. Existe um versículo que é Joel 2,12. Joel 2,12. Eu vou ler a versão aqui, você tenta descobrir qual que é aí, tá? Joel 2,12 diz: agora mesmo declaro o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto.
Esse é um momento que a igreja precisa jejuar. Na verdade, os últimos anos, a igreja precisa intensificar o seu jejum. Nós estamos vivendo a contração de um parto. Quando a mulher começa, é contração, quando fala que o bebê vai nascer, é contração que dá, as dores de parto. Quando começam as dores do parto, significa vai nascer, é inevitável, vai nascer. Pode demorar um pouquinho, mas vai nascer. E a mulher começa, nós estamos vendo, a Covid trouxe isso. A Covid foi um tempo que o Senhor ensinou a igreja a entrar nos quartos. E os que obedeceram se fortaleceram, os que não obedeceram se enfraqueceram e deixaram de ser igreja, abandonaram a igreja. Teve divórcio, teve tantos atritos, tantas famílias se dividiram, tantos adolescentes, jovens entraram nas drogas. Então a orientação do profeta Joel é que é necessário buscar o Senhor com o coração, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Por que eu preciso jejuar, Jandir? Porque eu preciso me humilhar e me arrepender. Irmãos, eu penso que nós, seres humanos, raça orgulhosa, arrogante, presunçosa, é a gente. E a classe dos pastores, então, nem se fala. Quando eu falo isso em reunião só para pastor, tem os que me olham torto. E eu sou daquele jeito, eu já falo, especialmente você que está me olhando torto, né? Você é um dos mais arrogantes desse lugar, você que não admite que a gente possa ter isso. E se tem uma igreja como essa aqui, todo mundo aqui tem seu orgulho, sua soberba, sua arrogância. Você só leva isso para a cruz, você só vence esse demônio maldito, porque ele é fantasiado, ele mascara as coisas. Então eu preciso buscar, porque eu preciso me humilhar. Eu sempre que eu falo humilhar, eu lembro do Davi Grupo, te humilha. Nós não queremos ser humilhados. Por exemplo, a maior dificuldade de um pastor de igreja local é fazer uma correção, porque a pessoa não aceita. É a maior dificuldade de um pastor. Vai fazer a correção, pode ser quem for aqui, todos vocês aqui, inclusive minha esposa, todos vocês não aceitam a correção pastoral. Dificilmente a gente baixa a cabeça. É quase aquela do Zequinha, né? Eu não vou sentar. Aí ele sentou. Aí a professora falou: sentou, né, Zequinha? Sentei, mas por dentro eu estou de pé. Isso é horrível. Nós precisamos nos humilhar diariamente. Nós precisamos nos arrepender diariamente. De arrepender porque não tem palavra todo dia no coração. Te arrepender porque não tem oração todo dia. Se arrepender porque não tem contemplação, não tem adoração, não tem louvor. Alguns de vocês, quanto tempo faz que não chora de se derramar na presença do Senhor? Às vezes choramos de raiva, chora de ira, chora de decepção, chora porque perdeu. Mas chorar porque está com Ele, quando Ele vem, quando Ele consola. Então eu preciso jejuar porque é necessário. Jonas diz em Jonas 3 verso 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do mais importante ao menos importante, vestiram-se de pano de saco. Isso aqui está falando do momento que os ninivitas receberam a palavra de Deus através de Jonas. Do rei até o plebeu mais ralé da cidade, todos se arrependeram e foram jejuar. Se humilharam, reconhecendo os seus pecados. Você pode ver que essa questão para eliminar o orgulho, a soberba, a arrogância, ela seguiu um homem até a cruz e levou ele para o inferno. Jesus estava do lado de um humilde e do lado de um arrogante. O arrogante não admite, o arrogante vai até na morte, ele está justificando, ele vai até o extremo, alegando que ele quer só se safar, que era o caso do sujeito lá. E aí, só tem um jeito de eu saber disso, é quando eu sondo o meu coração. Algumas pessoas perguntam, alguns pastores especialmente perguntam, por que eu volto tanto na montanha? Eu descobri na montanha o quanto que eu sou orgulhoso, soberbo e arrogante, e lá eu sou tratado. Então fui tratando, fui limpando o meu coração. A gente descobre certas coisas, irmãos,
Quando você decide ir ao extremo para largar daquilo. E jejum é ir ao extremo. Eu vou jejuar 3 dias toda semana, eu vou jejuar 1 dia, eu vou jejuar 2, vou jejuar 5, eu vou jejuar. Eu não me conformo com essa vida medíocre que eu estou vivendo. Começa a fazer para você ver. Porque é inadmissível a gente atravessar anos e não ganhar ninguém para Jesus. E a gente ainda argumenta. Então eu devo jejuar porque eu preciso me humilhar e eu preciso me arrepender em nome de Jesus. Eu devo jejuar porque eu preciso buscar orientação e sabedoria. O pastor dá orientação e sabedoria, mas não casa com o que você pensa. O pastor te direciona, mas não casa. Sua base de dados está fraudada. O pastor te dá uma direção espiritual, ele te dá uma orientação bíblica, mas a sua base de dados, ela está mundana, ela está padrão mundo. É claro que você não vai aceitar. Você não vai obedecer, porque o padrão está no nível mundo. E um pastor, ele não vai falar, eu acho que é isso. A Bíblia diz, e para você não é suficiente. Quando eu digo para você, para nós, amém, pessoal? Para nós não é suficiente. A gente tem que argumentar, tem que ficar explicando, justificando. Hoje tem pastor, às vezes eu me sinto doente, porque eu falo, vou ter que corrigir fulano, como é que ele vai reagir? Eu já começo a sofrer antes, porque eu sei que a pessoa não aceita. Aí, quando eu finalmente vou, espana e sai. Hoje é mais fácil você mudar de igreja do que mudar de comportamento. Então, eu preciso buscar a orientação, a sabedoria, e o jejum vai me trazer isso. E infelizmente, existe muitas pessoas que não aceitam o jejum, porque o jejum exige de você um sacrifício físico. Quantos de nós já não parou? Eu não aguento ficar sem café. Eu não aguento ficar sem carne. Eu não aguento. Claro que não vai aguentar. Mas num desafio extremo, você aguenta, quando você fala, eu preciso mudar minha postura. Muitos jejuns na Bíblia Sagrada foram feitos para buscar a orientação de Deus. Se eu fosse elencar isso aqui, dariam vários textos bíblicos só citando razões pelas quais as pessoas estavam buscando no jejum uma decisão, um momento de crise. Eles precisavam de uma sabedoria, precisavam de algo. E lá em Atos 13, verso 2, eu quero mostrar para você, Atos 13, verso 2, lá diz assim, 2 e 3, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Percebe? Um momento de escolher obreiros, um momento de decisão da igreja, de escolher homens para seguir em frente. Eles fizeram o quê? Jejuaram. Então o jejum vai te ajudar a tomar decisões. Uma das coisas que é uma orientação que deveria ser seguida, todo mundo que pretende se casar precisa jejuar. Todo mundo que casou precisa jejuar. Porque casar é fácil, mais difícil é ficar casado. Não é, Yasmin? Já percebeu ou não? Já deu para perceber? Né? Hein, Pedro? Né, Gabriele? Né, Denis? Né, meu amor? 30 e poucos anos, né, papai? Irmão, casar todo mundo casa. Casar os moleques casam, as meninas casam, mas só os homens ficam casados e as mulheres de verdade. Só. Por isso que tem tanta gente divorciada aí. Porque não é fácil não aguentar um vaguinho da vida, Cristiano. Tem que jejuar. Então, se todo mundo entender que precisa jejuar, vai acontecer. E hoje, talvez aqui é importante dizer quais são os benefícios que o jejum pode trazer. Ronei, quais são esses benefícios? Sem dúvida nenhuma, fortalecimento espiritual, Vitor. Feliz de ver você aqui. Glória a Deus, sumido. Depois vocês vão pegar o Vitor, levar lá para o fundo, nós vamos dar um pau nele, tá bom? Para ele não sumir mais. Brincadeira. Eu vou jejuar porque jejuar me fortalece espiritualmente. Jejuar impede que o inimigo consiga me convencer. Eu estou forte porque eu estou jejuando.
A nossa fé, a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo fica muito mais forte quando você está sensível para Deus. Isso te ajuda a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Por isso que é necessário jejuar. Esse é o primeiro benefício que eu quero citar aqui. O segundo benefício é a autodisciplina, onde a carne fala, come, você fala não. A carne fala assim, mas é só um pastelzinho, né? Quantos de vocês está jejuando ali, de repente alguém oferece um negócio e joga fora? O outro já fala assim, agora já foi, perdi o jejum, vou comer mais, né? Vou comer mais. Não, comeu, presta atenção, nossa, estou jejuando, perdi o jejum. Não, para ali, para no primeiro, mastigou uma coisa só, parou, não perdeu o jejum. Não, eu estou em jejum, realinha. Por que acontece isso? Porque a alma não está acostumada a jejuar, o corpo não está acostumado a jejuar, está destreinado. Mas se você tem o hábito de jejuar, a autodisciplina, irmão, tem gente que tem uma motivação incrível. Eu acho legal a motivação, eu não sou um sujeito muito motivado não, mas a motivação é sensacional. Mas melhor que a motivação é a autodisciplina. Eu nunca vou para aquela academia motivado. Hoje que a minha mulher falou para mim que eu ia sozinho, eu falei, vou sofrer sozinho na mão do personal trainer, eu não vou. Aí a minha carne começou a lutar, Esther. Eu estava ali, não vou. Se com ela o personal já me regaça, sozinho, medo, começou a me dar um negócio. Eu falei, não vou, Marinho. Percebe? Eu falei, mas eu falei, olha o que eu falei para o cara no dia que eu comecei, eu não vou reclamar e eu vou te obedecer. Essa é a palavra que está fazendo eu ir. Eu tenho que ser homem que sustenta uma palavra. Irmão, sustentar a palavra custa. Dá sua palavra para mim, dá sua palavra para a sua esposa, dá sua palavra para o seu marido, dá sua palavra que você vai ser uma pessoa de oração, que você vai ser uma pessoa de leitura da palavra, que você vai ser uma pessoa que vai jejuar pelo menos uma vez por dia, ou por semana. Dá sua palavra para alguém, e seja homem ou mulher de Deus para cumprir essa palavra. É assim que a nossa igreja vai vencer, não vai desanimar. É assim que a nossa igreja vai construir o que está ali para frente para vir. Jesus vai pegar assim, se nós terminar de construir, não dá nem tempo de inaugurar, Jesus vir, deixa para o anticristo ali, mas nós vamos estar eternamente com o Senhor. Mas Ele vai encontrar a gente funcionando. Então eu preciso jejuar para ter fortalecimento espiritual, eu preciso jejuar para ter autodisciplina. E o que a maioria da igreja não tem hoje é essa autodisciplina tão necessária para resistir a todo tipo de tentação, que muitas vezes vem. Tem gente que não tem capacidade de controlar desejos sobre o que come, desejos sobre as propostas que o inimigo faz, vive fraquejando na fé, porque não tem palavra, não tem oração e não tem jejum. Vale enfatizar aqui que tem demônio que só sai em jejum e oração. Tem situações na sua vida que é só jejum e oração. Mas eu estou orando e quanto mais eu oro, mais capeta aparece. Essa é a maior mentira que inventaram. Quem fala um negócio desse não está orando. Eu não acredito em alguém que fala, quanto mais eu oro, mais capeta aparece. Você não está orando não. Você é um mentiroso. Porque não tem como um homem ou uma mulher se tornar um homem de oração e o capeta ficar atacando ele ali. Presta atenção, o que eu quero dizer, tá? Quando a pessoa fala isso, ele normalmente está dizendo que o pecado está dominando ele. Não é que mais demônio aparece, o pecado está dominando essa pessoa. Então ele se rende à tentação. Então ele fala, eu oro, e aí pior fica, pastor. Agora começa a orar para você ver. José era um homem de oração, a mulher assediando ele, e ele arredou o pé dela, foi longe dela, largou ela e foi para tudo. Essa semana eu estou fazendo um estudo com os homens dos legendários, 40, falando sobre Sansão melhor, e eu parei nos erros de Sansão, que eu vou começar a falar semana que vem. Sansão foi um homem que tinha tudo para ser o que Deus estabeleceu para ele, mas o bicho não resistia a um rabo saia. Não resistia, e eram desobedientes à liderança dele, naquele tempo o pai e a mãe dele, desobediente, que valia para ele era o desejo dele. Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso jejuar, e um dos benefícios, além da autodisciplina, é libertação e cura.
Libertação e cura, para você e para quem quer que esteja à sua volta. É fundamental a questão de jejuar. Em algumas situações, o jejum é usado para buscar libertação, em outras, produz até cura em você. Até cura. O que falta para a gente é autodisciplina, e quando vem a autodisciplina, foi o que o médico falou para mim. Eu cheguei e falei para minha esposa. O médico foi curto e grosso, me ofendeu, mas eu tive que esperar, mandar a ofensa embora, né? Ele: quer fazer baixar a tua pressão? Perde essa barriga. Foi que eu cheguei em casa te contando. Chorei na hora que ele me falou, não de raiva, não porque eu me ofendi, é a verdade, é a verdade. Sabe, irmãos, se nós queremos ser a igreja do arrebatamento, se a gente não está aqui brincando de ser a igrejinha de Jesus, se a gente não está brincando assim de ser gospel, algumas posturas precisam ser radicais. Eu sou conhecido como um homem radical. Eu parabenizo vocês que conseguem andar comigo. Tem gente que não anda comigo, gosta de mim, se aconselha comigo, mas não anda comigo. O dito cujo da casa lá já falou isso, amor, o que comprou a casa lá, que eu sou o cara que ele quer andar comigo, mas não consegue. Não consegue andar comigo, porque eu preciso ter liberdade. É uma liberdade para pecar? Então não vai conseguir andar comigo não. Liberdade para fazer o que a carne quer? Não vai conseguir andar comigo. Uma das minhas pregações há muitos anos atrás, ele disse: eu não vou deixar você pecar em paz, eu vou te azucrinar. Eu preciso jejuar. Quem precisa jejuar, bate no peito assim: eu preciso jejuar. Isaías 58 verso 6 diz assim, não é este o jejum que escolhi, que você solte as correntes da injustiça, desfaça as cordas do jugo, deixe livre os oprimidos e quebre todo o jugo. Percebe que o texto, ele consolida libertação e cura. E a Bíblia, pastor? A Bíblia, ela nos diz para jejuar? Quem acha que sim, quem acha que não? E quem acha que não? Tem alguém? Tem muito crente que acha que não precisa, que acha que o jejum era para o tempo antigo, do jeito que tem gente que pensa, em pasmem vocês, que o Espírito Santo não se manifesta mais hoje. Foi só lá em Atos 2. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz para jejuar. A Bíblia menciona o jejum como uma prática muito esperada entre os crentes, entre a igreja. E embora não haja um mandamento explícito tanto no Novo Testamento para jejuar, Jesus assume aqui que os seguidores farão isso e dá instruções de como jejuar corretamente. Ele fala isso lá em Mateus 6 verso 16, Rafa. Lá diz assim, quando jejuarem. Então tem que jejuar. Quando é que você vai jejuar? Você não é obrigado a jejuar, mas quem tem consciência melhor dizendo, sabe que precisa jejuar. Você não é obrigado a ir trabalhar, senão você vai virar um carrapato na corda de alguém. É igual hoje diz que a geração nem, né? Quem sabe quem que é a geração nem? Não trabalha nem estuda. Entre 15 e 30 anos. Entre 15 e 30 anos, é absurdo. Geração nem, não trabalha nem estuda, vive na costa de um pai e uma mãe. Os verdadeiros carrapatos, normalmente, eles são desse lado assim. Normalmente eles são desse lado aqui, Tá gravando aqui. Quer construir alguma coisa? Gire para a direita, que vai dar aperto e vai segurar, né? Quer destruir, vira para... Se a Bíblia manda eu jejuar, então quando é que eu tenho que jejuar? Embora eu já tenha nas entrelinhas dito ainda há pouco, eu preciso enfatizar que você precisa jejuar em tempos de crise ou decisão. Se todo mundo ouvisse isso. Está esquisito na minha casa financeiramente, pastor. Onde é que eu estou errando? O que está acontecendo? Estou ganhando pouco, estou gastando mais, né?
Porque tem gente que ganha 2.000 e quer gastar 2.500, vai ter problema o ano inteiro. Tem gente que precisa ganhar 3.000 e ele está ganhando 1.500, aí junta com alguém, vive aquele aperto danado. Ao Senhor, ele jejua, o Senhor vai dar discernimento, vai dar sabedoria e vai fazer alguma coisa através dessa pessoa. Ele vai trabalhar, se vai fazer um espetinho, se ele vai jogar no jogo do bicho, se vai ganhar... Opa! Sabia que alguém ia se manifestar. O que você vai fazer? A pessoa, ele em oração, o Senhor vai encaminhar o que fazer. Porque realmente, irmãos, não tem como você administrar sem sabedoria. Se uma pessoa administra um salário de 10.000 sem sabedoria, ele vai viver endividado. Se ele administra um salário mínimo, 2 salários mínimos com a esposa, vai viver endividado se não tiver sabedoria. E a dívida faz todo mundo aqui sofrer. Amém? Sim ou não? Então eu tenho que ter sabedoria. Então eu vou jejuar. Então qual é a crise que eu estou tendo? Qual é o momento difícil que eu estou tendo na minha casa? Qual é o momento difícil que eu estou tendo com meus filhos? Eu jejuo pelo casamento da minha filha, eu jejuo pelo casamento do meu filho. Quando eu estou no jejum, eu ponho esses propósitos, eu oro sobre isso. Eu peço perdão pelos pecados dos meus filhos, peço perdão pelo pecado da minha esposa, pelos meus pecados. Peço perdão. Eu aprendi isso com Jó. Jó ia lá orar e falava: Senhor, eu não sei o que estão fazendo, mas Senhor, perdoa. E Deus foi lá e matou todos os filhos do cara. Deus matou todos os filhos do homem, né? Eu penso que matou porque eles estavam tudo preparados, né? Glória a Deus. Então eu jejuo, irmão, em tempo de crise. Então assim, jejuar pode ser muito apropriado quando você está enfrentando aí uma situação onde requer uma grande decisão, né? Pode ser um momento de crise onde você precisa de uma direção muito clara de Deus. Esse é um bom momento para você jejuar. Nesse momento, né, que nós estamos falando, é muito oportuno para isso, né? Estamos começando o 7º mês do ano, temos muitas coisas pela frente, temos vários irmãos com os quais eu tenho compartilhado das dores, né? Da gente ver muitas pessoas desanimando, muitas pessoas dizendo que está sem força. Hoje eu conversei com alguém que viveu um milagre, nós oramos para que essa mulher fosse viva, para que ela vivesse, e hoje eu perguntei para ela: o que é que te impede de ir para a igreja com seu marido? Ela olhou para mim assim, eu falei: não minta, não se esquive, não olhe para a esquerda nem para a direita, olha para mim. Desse jeito eu falei para ela. Por quê? Eu não tenho ânimo nenhum, nem eu nem meu marido. Você percebe como que está? O inimigo acorrentou, e eles não percebem a necessidade de fazer isso, não percebe. Irmãos, chega nesse ponto como? Por que chegou nesse ponto? Lá atrás você vai ver, não tinha Bíblia, não tinha oração, não tinha jejum, não tinha comprometimento, sabe? O comprometimento faz você vir. Tem gente que vem na igreja no domingo e fica aqui de corpo presente, dá para ver que a alma do sujeito não está aqui, dá para ver que a alma da pessoa não está aqui, ele não veio ao terminar o culto, vai para casa comer o soborô do domingo, ou para ver televisão até 1h da manhã. Essa pessoa, ela não jejua nunca, ela não tem tempo com a palavra. Irmão, experimenta comer só uma vez, come só domingo passado, faz o teste melhorzinho, come domingo que vem e não come mais a semana inteira. Mas as pessoas acham que um culto vai sustentá-los espiritualmente. Não se trata do tanto que eu venho ao culto, mas se trata do tanto que eu vou para a presença. Essa semana começou minhas férias da faculdade. Eu queria poder dormir até umas 10 da manhã. Eu acordo 5, 5h30, 6 e pouquinho, eu levanto, vou fazer café para minha esposa, vou ler minha Bíblia, vou orar. A hora que ela sai, eu fico lá até 9, 10, 11. Não, fazer almoço eu não faço. Se ela falar que vai vir, eu compro uma marmita para ela. Então, não tem, mas esse é o meu tempo. Qual é o seu? Qual é o momento que você pode? O momento que você pode, que todos vocês vão poder, vocês têm que saber qual é, quando é, porque se aquilo for importante, vocês vão fazer. Eu falo para os legendários que não pode ir na praça. Isso não te exige, não pode ir para a praça? Beleza, acorda 4h30 e vai orar lá no teu quintal, vai orar lá no fundo da tua varanda. Seja homem, para de dar desculpa.
Eu já falei que eu estou muito frustrado com os legendários da nossa igreja. Ou tinha que todo mundo para a montanha de novo, fazer o top de novo, como no começo. Porque tudo tem desculpa, tudo tem argumento. Eu já até parei de chamar para ir para a praça. Só fala no domingo à noite aqui, ó. Aí eu falo, você quer os que conversam comigo sobre isso, né? Quer ser homem de verdade? Quer ser? Acorda 4h30, vai orar no teu quintal. Vai orar no teu quintal. Eu assumi a disciplina de ir. Eu assumi. Eu consigo ir. Acho que eu e Jandir aqui da igreja é o que nunca falta lá. Quem mais? Que nunca falta, que eu estou lembrando aqui. O Jandir nunca falta. E o Anderson da Helenice, que é outro exemplo de homem. A esposa não faz nada com ele, não vai para lugar nenhum com ele, de igreja, né? E tem muito marido aqui que a esposa fala, já estou indisposta. O macho velho também fica indisposto na hora. Raça, viu? Né? A esposa não, vamos ficar em casa hoje, está tão friozinho, vamos ficar quentinho aqui. Irmão. O cara também, não, eu vou ficar em casa hoje. Seja homem, não, eu vou lá clamar pela nossa família. Eu vou lá buscar pela nossa família. Daqui a pouco eu estou de volta. E e vou vir quente que eu estou fervendo, né? E vem animado de novo, ué. Aí a irmã está dormindo. Eu preciso jejuar, irmãos. Eu preciso jejuar porque é necessário arrependimento e confissão. Irmão, todo dia a gente peca. Quem não peca no pensamento? O pensamento vira uma palavra, a palavra vira uma atitude. Então pecamos por pensamento, por palavra e por atitude. E sabe um quarto pensamento? Pecamos por omissão. A Bíblia diz que é pecado saber o que tem que fazer e não fazer. Quem já leu isso? É pecado saber que tem que fazer, mas não faz. Misericórdia. Eu jejuo, quando eu preciso de arrependimento e confissão, quando eu jejuo para fortalecimento espiritual. Domingo o Juan falou sobre como sustentar a fé vendo tanto escândalo acontecendo, como guardar a fé vendo os escândalos que estão acontecendo por aí, até porque esse escândalo está desviando muita gente. Esse é o momento para jejuar. Não é porque pastor Beltrano, pastor ungido com pó de anjo, pastor da igreja tal, da mega igreja tal, que ele caiu, que você precisa cair. Então é um bom momento para jejuar. Não vou vacilar, porque fulano, ciclano vacilou. Atos capítulo 14, verso 23. Atos 14, verso 23. Em cada igreja eles designaram presbíteros e com oração e jejum os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Quanto tempo eu preciso jejuar? Quanto tempo? A Bíblia fala um pouquinho sobre isso. Isso fica um pouco a critério de interpretação. A Bíblia, na verdade, ela não prescreve uma duração específica para jejuar, mas a gente vê alguns jejuns diferentes e a duração diferente na Bíblia. O primeiro deles que eu quero citar é o jejum de um dia, Juízes 20, verso 26. Um dia. Então é de Deus jejuar um dia. 3 dias de jejum. Esther capítulo 4, verso 16. Esse de Esther aqui talvez seja o mais terrível. Sem beber, sem comer, e até os bichos, viu? Vamos fazer 3 dias lá no sítio, os cachorros, as galinhas, os patos, não vai comer nem beber o dia inteiro, embora os bichos vão comer, né? Porque eles... Esther capítulo 4, verso 16, esse a Esther falou, todo o povo ia morrer, não é Esther, é verdade, não é? Todo o povo ia morrer. A Esther falou, então é o seguinte, põe o povo para jejuar, nem os bichos vão comer. Eu acho que quando ela fala dos bichos, ela está falando dos porcos, está falando das vacas, né? Que é o povo que levava a comida para eles, né? Então, porque o nome deles é que eles iriam morrer, gente, acabar com o judeu naquele tempo. E esse jejum de 3 dias mudou a história do povo, e o sujeito que estava idealizando o processo ali, para enforcar o Mardoqueu e criar toda a situação, o tal do Ramã, foi enforcado na forca que ele fez para o inimigo. Outro jejum, 7 dias, 1 Samuel capítulo 31, verso 13, jejum de 7 dias,
E tem o jejum de 40 dias, que está em Mateus capítulo 4, verso 2. Talvez você está falando assim: pastor, tem o jejum de Daniel de 21 dias. O jejum de Daniel, irmãos, não foi um jejum que ele falou, vou jejuar 21 dias. O jejum de Daniel é um jejum que era até quando Deus respondesse. Esse é o jejum mais difícil de fazer. A Bíblia diz que ele começou a orar e o anjo veio. Ele falou assim: ó, eu vim já nos primeiros dias da oração. Se você ler a história, você vai ver que o anjo fala: eu vim logo no primeiro. Mas o demônio, o Satanás, teve uma luta lá, e ele permaneceu 21 dias orando, e essa luta durando, espiritualmente falando. Você percebe como é que o jejum te ajuda? Quando deu 21 dias, né? E outra coisa que o pessoal fala: jejum de Daniel, fruta, legume e verdura. Esse não é o jejum de Daniel, fruta, legume e verdura. Daniel vivia desse jeito. Daniel, ainda moço, lá no começo, a Bíblia diz que ele assentou no coração não se contaminar com os manjar do rei. Então ele passou a vida dele comendo fruta, legume, verdura, essas coisas aí. Então é um jejum bom, especialmente para a gente que é vidrado em carne, trigo, açúcar, essas coisas que matam, né? Tudo isso mata. Então a gente jejuar, essa quantidade de jejum aqui, fica a critério de cada um. Agora, enquanto pastor de igreja local, 3 dias seco. 3 dias seco eu recomendo alguém que está num nível espiritual muito intenso. Porque 3 dias espiritual, e eu quero fechar com tudo isso, não só os 3 dias, mas a maioria das pessoas jejua, faz apenas uma abstinência de alimento, mas eles não têm tempo com a palavra. O melhor dia para todos vocês que trabalham de segunda a sábado, para jejuar é no domingo. Mas no domingo que tem aquele almoção especial na casa da sogra, esse é o dia de você jejuar. Esse é o dia de você jejuar. Esse é o dia de você jejuar. Por quê? De segunda a sábado vocês estão trabalhando. É puxado para vocês, né? Segunda a sábado não tem como. Correria. Porque eu vou jejuar e eu preciso fazer o quê? Eu preciso orar mais, adorar mais, eu preciso gastar mais tempo com a palavra, eu vou ler salmos, eu vou anotar, eu vou extrair aqui o estudo bíblico, eu vou extrair daqui uma palavra que Deus falou comigo. Senhor, eu quero uma resposta do Senhor nessa semana. Senhor, eu estou me sentindo tão desanimado, eu vou jejuar domingo, Senhor. Põe o marido para cozinhar e vai você jejuar. Se o marido não sabe cozinhar, ele vai lá e come um espeto, come um pedaço de pão, sei lá, e vice-versa também. Amor, não precisa fazer comida para mim, faz só para você, para as crianças aí. Agora, se você quiser jejuar comigo, vamos jejuar nós dois, porque os dois trabalham fora. Quem está me entendendo, irmãos? O que eu vejo sempre, e já falei N vezes, vai jejuar é apenas uma abstenção de alimento, quando não tem tempo de oração, nem tempo de palavra. Entendeu a diferença do jejum espiritual? Então, eu quero concluir nessa noite, mostrando para vocês que o jejum, embora ele faça muito, muito bem para o seu corpo físico, que não é disso que eu estou falando hoje, mas ele faz muito bem, não posso deixar de dizer isso, é que o espiritual te leva a tomar as decisões, te leva a viver momentos de crise, onde você vai sair dessa crise mais fortalecido, com mais discernimento. Por quê? Porque você jejua. É uma prática poderosa para fortalecer a relação sua com Deus, para buscar a direção, para você se humilhar, como eu disse ainda há pouco, e a gente consegue vencer tudo isso. Cada crente precisa considerar como e quando jejuar, e quanto tempo jejuar, de acordo com as suas necessidades espirituais, e precisa buscar diariamente a orientação divina. Quem está me entendendo, diga amém. É muito importante, irmãos, cada um de nós abordar o jejum com a motivação correta, sabe? Como um ato de devoção, e não como uma simples tradição, jejuar por jejuar. Eu vou jejuar porque eu preciso de uma resposta, eu vou jejuar porque eu quero quebrar essa carne que me leva para tal pecado, para essa situação, seja lá qual o pecado. Pastor, eu quero sair dessa situação. Eu falo, começa a jejuar. O cara estava na ceia, no lugar que eu estava pregando, eu servia a ceia, ele veio no meu ouvido, preciso confessar um pecado.
eu me masturbo todo dia. Eu sou casado. Eu falo, você jejua? Não, então começa. O jejum, ele quebra a carnalidade. Por isso que tem demônios que só saem com jejum e oração. Então, seja lá qual for a situação, oração, palavra, jejum vai resolver a tua situação. Você pode dizer amém por isso? Então, palavra, ame a palavra, ame o seu tempo de oração. E eu quero acrescentar a isso, para vocês pedirem. Todos vocês se relacionam com pessoas aqui na igreja, converse com as pessoas. O que te impede de vir quarta-feira no culto? Desânimo? Irmão, não é pecado você vir desanimado para a igreja. Você venceu o desânimo. Não é pecado você vir cansado para a igreja. Você venceu o cansaço. Eu sei que 99% de vocês aqui rala pra caramba. Quantos alunos você dá aula, Cris? É verdade, é especial, né? Então assim, todo mundo aqui cansa. E eu fico chateado quando as pessoas falam para mim que não vem porque está cansado. Eu falo, não, quem está indo lá na igreja é tudo vagabundo. A Esther não faz nada na vida, por isso que ela está lá no culto toda vez. Ela e o marido dela não faz nada, né? A Fafi e o Vanderlei não faz nada, o Clarival não faz nada, Dê não faz nada, ninguém faz nada. Por isso que eles vão na igreja domingo. Você que trabalha, um pouco na quarta, né? Você que trabalha, aí já fica bravo comigo também, né, doutor? O pessoal fica bravo. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e